Olá você, sou o Santos, Jorge Santos. Meus amigos, neste Reflex of Life, nós vamos apresentar e refletir sobre o livro A Última Grande Lição. Esse livro foi publicado em 1998 pela primeira vez e também sobre o filme inspirado no mesmo livro, produzido em 1999. Este livro apresenta um relato gênero drama entre a vida e a morte, levando os leitores a se emocionarem em vários trechos e também a refletirem sobre a sua vida e as suas ações no cotidiano. Aproveitando que você está aqui, convido a se inscrever no Promoqual Vida e acionar o sininho para ficar ciente da nossa programação. Solicito ainda que ao final você diga se gostou ou se não gostou do conteúdo. Vamos juntos, então? Meus amigos, a leitura deste livro foi para mim muito especial. Me fez relembrar os vários momentos vivenciados nas atividades desenvolvidas como professor na UFRJ e também como instrutor em muitos treinamentos desenvolvidos para empresas, instituições públicas e privadas nos últimos 50 anos. Neste livro são relatados aspectos emocionais e vivências, permitindo ao leitor avaliar realmente o verdadeiro sentido da vida. A Última Grande Lição, O Sentido da Vida, de autoria de Mitch Albom, que é o aluno na narrativa do livro, é uma autobiografia. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos em 1998 e no Brasil pela editora Sextante no ano de 2008. Tem 160 páginas e já está na 19ª edição no Brasil, editada em 2018 pela editora Sextante. O longa-metragem, lançado em 1999 com o título A Última Grande Lição, foi dirigido por Mick Jackson e tem como ator principal Jack Lemmon, representando o professor, papel que lhe conferiu o prêmio Emmy do ano 2000. A avaliação do filme indica a película como imperdível, não só pelo enredo, mas principalmente pela atuação excepcional de Jack Lemmon na sua penúltima apresentação, em virtude da sua morte ter ocorrido em 2001. Mitch Albom é o escritor americano, jornalista esportivo, músico, locutor de rádio e apresentador de programas de televisão. Nasceu em 1953 e escreveu este que foi o seu primeiro livro em 1997 e publicou em 1998. Atualmente, Mitch tem 66 anos e reside em Michigan, nos Estados Unidos. Ele escreveu mais de 10 livros que foram traduzidos para 42 idiomas e venderam mais de 600 mil cópias no Brasil e mais de 35 milhões de cópias no restante do mundo. O livro é uma autobiografia de Mitch Albom, o aluno, que 20 anos depois de ter saído da faculdade, reencontra um antigo professor do qual Mitch guarda boas recordações,
Dias antes do encontro, Mitch, assistindo a um programa de entrevistas na televisão, descobre que seu velho professor está muito doente. Maury, o professor, foi diagnosticado com a doença ELA, esclerose lateral amiotrófica. Trata-se de uma doença neurodegenerativa grave, cuja evolução afeta os neurônios motores, provocando inicialmente a perda dos movimentos, causa fraqueza muscular, atrofia, paralisia, fraqueza em geral e morte. Mitch ficou consternado com essa notícia e foi imediatamente visitar seu velho professor. A partir desse encontro, Mitch passa a se encontrar com Maury na casa dele, na casa de Maury, todas as terças-feiras. Nas visitas, são discutidos aspectos relacionados com o sentido da vida. Surge então a ideia de escrever um livro sobre esse assunto, o sentido da vida. Maury disse a Mitch que seria a última tese que escreveriam juntos. A cada visita, os assuntos iam sendo discutidos e a redação do livro também evoluindo. Foram 14 terças-feiras no total. Depois disso, ocorre a morte de Maury e a edição do livro, que ele nem chegou a ver. O livro emociona a cada página e é de fácil leitura, despertando a vontade de ler mais para saber as lições sobre o sentido da vida que vão acontecendo a cada terça-feira. Mitch chamava Maury de seu treinador e Maury chamava Mitch como seu jogador. Na primeira visita, Maury perguntou a Mitch: "Você sabe que eu estou morrendo?" Mitch disse que já sabia. Quer saber como é morrer? A partir desse momento, inicia-se o derradeiro curso ministrado por Maury a Mitch. Mitch fala dos seus dias que eram cheios de atividades, mas, no entanto, vivia insatisfeito a maior parte do seu tempo. E pergunta para Maury: "O que foi que aconteceu comigo para eu ficar assim?" Maury então disse: "Estou morrendo, é apenas uma circunstância triste." Mas, Mitch, viver infeliz é diferente. Muitas das pessoas que estão me visitando agora estão infelizes. Mitch pergunta: "Mas por quê?" E Maury explica: "A cultura da sociedade não contribui para que as pessoas estejam satisfeitas com elas mesmas. Tudo isso por causa do politicamente correto. Estão ensinando coisas erradas para as pessoas. As pessoas precisam ser fortes para dizer: se a cultura da sociedade não serve para elas, não interessa ficar com ela. É melhor criar a sua própria cultura." Mas a maioria das pessoas não conseguem fazer isso. Na primeira terça-feira, Maury falou sobre o mundo. Agora preciso encarar a vida de maneira especial. Veja bem, Mitch, não posso fazer compras, não posso levar o lixo lá fora, não posso nem controlar a conta do banco, mas posso ficar aqui sentado com os meus dias minguantes e identificar o que eu julgo importante da vida. Tenho os 2 requisitos indispensáveis para isso:
o tempo e também o motivo. Morrie continuou dizendo que agora se incomodava e se importava mais com as pessoas e as coisas que aconteciam à sua volta. Sentia a angústia das pessoas como se fossem angústias dele e agora chorava por tudo. Morrie falou que com a doença aprendeu que o mais importante na vida era aprender a dar amor e também aprender a recebê-lo. Deixe o amor vir, Mitch, falou Morrie. Pensamos que não merecemos o amor. Pensamos que, se nos submetermos a ele, nós enfraqueceremos. Não, Mitch, o amor é o único ato racional dessa vida. Deixe o amor vir, Mitch. Na segunda terça-feira, conversaram sobre o sentimento de compaixão. Compaixão por si mesmo, sobre a vida, sobre o amor e sobre a solidariedade humana. Morrie questionava por que a sociedade era tão carente da solidariedade humana. Mitch então relembrou uma das lições dadas por Morrie ainda no tempo da universidade. Certa vez, Morrie ministrou um exercício no qual pedia que os alunos confiassem uns nos outros, ficassem de pé, de costas e se jogassem para trás, confiando que o colega iria amparar. Após um silêncio, alguns inclinaram-se poucos centímetros. E isso demorou muito tempo. De repente, uma aluna cruzou os braços, fechou os olhos e se jogou para trás, sem nada temer. Quando estava quase caindo no chão, um dos colegas a amparou. Todos ficaram surpresos e aplaudiram. Morrie sorriu e disse que a moça fechou os olhos, e isso fez toda a diferença. Às vezes não acreditamos no que vemos e precisamos acreditar no que sentimos. E se quisermos que os outros confiem em nós, precisamos sentir que nós também confiamos neles. Mesmo que estejamos no escuro, mesmo quando estamos caindo. Na terceira terça-feira, Morrie explicou que a cultura não ajudava as pessoas a pensarem na vida, por acharem que estavam muito distantes da morte. Nesse contexto, as pessoas vivem enroladas em objetivos muito egoístas e isso dificulta que encontrem o caminho. Morrie esclareceu que as pessoas deveriam parar, olhar a sua vida e se perguntar: é só isso que eu quero? Não está me faltando alguma coisa? Morrie disse que era necessário que alguém empurrasse as pessoas nessa direção, porque isso não acontecia automaticamente. Na quarta terça-feira, Morrie falou sobre a morte. Todas as pessoas sabiam que iriam morrer, mas, na verdade, ninguém acreditava. Se as pessoas acreditassem, mudariam seus comportamentos e se preparariam para isso. Mitch, surpreso, perguntou: mas como se poderia preparar para morrer? Morrie então respondeu: todos os dias devemos nos perguntar: é hoje que vou morrer? Estou preparado? Estou fazendo tudo que preciso fazer? Estou sendo a pessoa que quero ser? E aí Morrie deu seguimento dizendo:
quando se aprende a morrer, aprende-se também a viver. Morre concluiu então que as pessoas andam em círculos, como se estivessem sonâmbulos, e não experimentavam a vida na forma plena, vivem semi-adormecidas e praticam atos automaticamente, acreditando que precisam praticar. Nietzsche perguntou outra vez se encarar a morte mudava isso. E Morrie respondeu, claro que muda. A pessoa descarta toda essa tralha e se concentra no que é essencial. Quando se descobre que vai morrer, vê-se o mundo de maneira bem diferente. Na quinta terça-feira, Morrie perguntou do que iria falar. E Nietzsche perguntou também se poderíamos falar sobre a família. Morrie, então, disse que a família era a base de tudo e que não existia outro fundamento sólido para as pessoas se apoiarem. Quem não tem apoio da família não tem o amor, não tem muito com o que contar. O amor é supremamente importante. Sem amor, somos pássaros de asas quebradas. Na sexta terça-feira, falaram sobre emoções. Morrie falou que se desapegar era muito importante, tanto para ele, que estava morrendo, quanto para Nietzsche, que estava saudável. Sabe o que dizem os budistas? Disse Morrie. Não se prenda às coisas porque tudo é transitório. O medo do amor, da dor, medo do sofrimento, trazem medo da vulnerabilidade que esses sentimentos também podem trazer. Mas, atirando-se a essas emoções, mergulhando nelas até o fim, até se afogar nelas, você as experimenta em toda a plenitude, completamente. Saberá o que é dor e também saberá o que é o amor. Na sétima terça-feira, falamos sobre o medo de envelhecer. Nietzsche relatou que sentia medo da velhice, mesmo ainda não tendo completado os seus 40 anos, e que isso acontecia porque parecia que o mundo era para os jovens, jovens ricos, jovens famosos, jovens bonitos, jovens fortes. Morrie então disse que ele acolhia o envelhecimento. À medida que se cresce, aprende-se mais. Envelhecer não é somente decair fisicamente, é também crescer, ter maturidade. Nietzsche insistiu falando que os velhos sempre falam em coisas que faziam quando eram jovens. Morrie sorriu e respondeu: o significado disso são vidas insatisfeitas e sem realizações. São vidas que ainda não encontraram um sentido, uma razão de existir. Morrie reforçou: quem encontra um sentido para a vida não deseja voltar atrás, deseja ir em frente, quer fazer mais e mais e mais. Na oitava terça-feira falamos sobre dinheiro. Morrie iniciou dizendo que as pessoas colocavam os seus valores em coisas erradas. Isso leva a uma vida de desilusões e que da vida não se levava nada. As pessoas abraçam coisas materiais e ficam esperando que essas coisas materiais também os abracem. Nunca dá certo. Não se pode substituir o amor, a ternura,
o companheirismo por coisas materiais. Ter satisfação é oferecer aos outros o que temos para dar. E eu não falo de dinheiro, disse Morrie, falo do tempo útil. Morrie concluiu dizendo: dedique-se a amar os outros, dedique-se à sua comunidade, empenhe-se em criar alguma coisa que dê sentido e significado à sua vida. A doença de Morrie evoluiu muito na 9ª terça-feira. Ele não podia mexer sua cabeça, mexer pés, mexer pernas e estava ligado a uma sonda, porque também não conseguia mais ir ao banheiro. Apesar disso, Morrie pedia sempre para colocá-lo na cadeira de rodas. Morrie dizia sorrindo: quando nos deitamos, ficamos mortos. Nesta terça-feira, eles falaram sobre permanência do amor. Mitch ficou tão constrangido por achar que estava explorando Morrie nesse estado. Morrie então rebateu dizendo: não, disse para Mitch, querendo dar continuidade na conversa. Eu e você temos que continuar. Você sabe que esta é a última tese que fazemos juntos? Ele olhava a pessoa nos olhos e a ouvia como se ela fosse a única pessoa existente no mundo. Morrie, percebendo a sensação de Mitch, falou: Mitch, gosto de estar inteiramente presente. Isso significa estar de fato com a pessoa que está diante de nós. Quando converso com você, procuro me focalizar somente no que se passa entre nós. Estou conversando com você, pensando em você. Mitch, como sempre, teve uma lembrança de uma das aulas de Morrie na faculdade, quando ele disse que aprender a prestar atenção. Na época, Mitch ficou se perguntando que importância podia ter isso. Entretanto, agora ele pôde compreender todo o significado. Agora vejo que é mais importante do que quase tudo que nos ensinaram na faculdade. Mitch discorreu sobre as pessoas que estão sempre envoltas em seus problemas e que sequer prestam atenção no que está se falando, independentemente do assunto, apesar de fingirem que estão ouvindo. Morrie explicou que o problema das pessoas era terem muita pressa. As pessoas não encontram sentido na vida e por isso correm o tempo inteiro procurando esse sentido. Pensam no novo carro, na nova casa, no novo emprego. Percebem que tudo isso também é vazio e continuam correndo, procurando alguma coisa. Na 10ª terça-feira falaram sobre casamento. Morrie já não conseguia mais dormir sem oxigênio. Mitch então perguntou a Morrie por que cada vez mais ficava tão difícil ter um casamento estável e por que também os casamentos agora duravam tão pouco. Morrie então disse que tinha pena da geração atual, porque era importante ter uma relação amorosa. E isso a cultura da sociedade atual não incentivava. Eles, os jovens, não sabem o que querem em um parceiro, nem sabem quem eles mesmos são. Sendo assim, como podem saber com quem estão se casando? Morrie disse se sentir muito triste, porque era muito importante amar e ser amado por alguém. Disse também
que o casamento era como um teste para descobrirmos quem realmente somos e também quem realmente é a outra pessoa. Mitch, intrigado, perguntou se havia um processo para saber se um casamento daria certo ou não. Morre então respondeu que era necessário ter respeito com a outra pessoa, saber ceder, falar abertamente sobre o que estava acontecendo entre os dois e respeitar, sempre respeitar os valores do outro. Na 11ª terça-feira, a doença de Morre se aproximava a passos largos do final, atingindo os seus pulmões. Morre havia dito que morreria sufocado e Mitch não conseguia imaginar uma morte pior. Nessa terça-feira, falaram sobre a cultura. Morre acreditava que as pessoas podiam se transformar e que elas eram assim por causa da cultura da sociedade. Disse também que a economia interferia porque quando as pessoas se sentiam ameaçadas, elas passavam a pensar e se preocupar somente nelas mesmas. Nessa hora, o Deus, para elas, para essas pessoas, passa a ser o dinheiro. Precisamos criar a nossa própria cultura. Devemos continuar obedecendo à cultura da comunidade, da sociedade em geral, naqueles aspectos que são gerais. Mas nas coisas grandes, como o que pensamos e o que valorizamos, isso tem que ser escolha nossa. Na 12ª terça-feira, falaram sobre o perdão. Perdoe a si mesmo antes de morrer e depois perdoe os outros. Mitch falou que não tinha sentido ficar curtindo vingança ou teimosia e que se arrependia profundamente de ter orgulho e vaidade. E perguntou para Morre, por que fazemos o que fazemos? Morre destacou que não era somente os outros que deviam ser perdoados. Perdoar a nós mesmos também era importante, principalmente nos perdoarmos por tudo que não fizemos, por tudo que deveríamos ter feito e que não fizemos. Não devemos ficar presos ao remorso do que não aconteceu, quando devia ter acontecido. Precisamos perdoar a nós mesmos. Perdoe os outros. Não espere, porque nem todo mundo tem a minha sorte. Nem todo mundo tem o tempo que eu estou tendo. Na 13ª terça-feira, Morre contou que tinha tido um sonho que atravessava uma longa ponte para um lugar totalmente desconhecido, mas que se sentia preparado para entrar no que viesse a seguir. Nesta terça-feira falaram sobre o conceito do dia perfeito. Morre disse que enquanto pudéssemos amar uns aos outros, podemos morrer sem desaparecer. Todo o amor que criamos fica. Todas as lembranças também ficam. Continuamos vivendo nos corações daqueles que tocamos e acalentamos enquanto estivemos aqui. Morre então contou uma pequena história. Uma ondinha vinha saltitando pelo oceano, divertindo-se a valer. Apreciava o vento
e o ar fresco até se dar conta que as outras ondas na frente estavam se arrebentando na praia. Meu Deus, que coisa horrível, disse a ondinha. É isso que vai acontecer comigo? Aí chega outra onda e vê a primeira que está tão triste e pergunta: por que você está tão triste, ondinha? Aí ela responde: nós todas vamos morrer, vamos arrebentar na praia e vamos acabar em nada. Isso é horrível. A segunda onda então esclareceu: você não está entendendo nada. Na verdade, você não é uma ondinha. Você faz parte do oceano. Na 14ª terça-feira, quando Mitch chegou, soube que Morrie passara dormindo os últimos dias. Mitch deduziu que isso seria a despedida. Já eram 10 horas da manhã e Morrie continuava dormindo, coisa que ele nunca fazia. Quando Morrie acordou, Mitch entrou no quarto e Morrie pediu para segurar a sua mão. Sua voz estava muito fraca e Mitch, para ouvi-lo, teve que encostar o seu ouvido na boca de Morrie. Morrie então sussurrou as seguintes palavras: Mitch, você é uma boa alma. Morrie puxou então a mão de Mitch para perto do seu coração e disse: não sei como me despedir de você. Mitch, eu amo você. É assim que dizemos o nosso adeus. Mitch tentou conter as lágrimas e, meio sem jeito, perguntou a Morrie: então, estamos entendidos? Morrie ergueu as sobrancelhas e murmurou: entendidos. Às vezes Mitch reflete sobre a pessoa que ele era antes de reencontrar o seu velho professor. Mitch sabia que não podia mudar nada agora, porque não podemos desfazer aquilo que já fizemos e nem reviver a vida que já passou. Mas, se o seu velho professor Morrie ensinou alguma coisa, foi que não existia uma entidade chamada de tarde demais na vida. Mitch conclui perguntando: quem já teve um professor de verdade? Um professor que vê o aluno como um material bruto, mas precioso, uma joia que com perícia pode ser polida e brilhar. Caraca, muito forte. Forte demais. Vocês não acharam? O livro por si só é uma fonte de aspectos para que possamos refletir. Entretanto, somente na leitura do livro isso será possível totalmente. Para sintetizar, vou destacar alguns aspectos abordados no livro para que vocês possam refletir sobre o tema, o sentido da vida. Aspecto 1. Aprender a dar e receber amor.
De forma geral, não sabemos dar amor e também receber amor. Somente quando nos deparamos com dificuldades em nossas vidas, conseguimos valorizar e entender o verdadeiro sentido do amor. Aprendemos a compartilhar esse sentimento. A correria do dia a dia não possibilita que você dê e usufrua do amor recebido. Ame a tudo e a todos que estão à sua volta. Há sempre uma oportunidade para aprender com o amor. O mais importante na vida é aprender a dar amor e também recebê-lo. Aspecto 2. A cultura atrapalha. Quando você está morrendo, todos querem saber o que está sendo levado na bagagem para essa última viagem. Estar morrendo, meus amigos, é apenas uma circunstância triste. O problema é viver e estar permanentemente infeliz. As pessoas devem imaginar as suas vidas como uma longa viagem. E dessa forma, é necessário saber que bagagem deverá ser levada para isso. E não somente quando estiverem morrendo. Para saber o que devemos colocar na bagagem, precisamos identificar qual é a nossa cultura. Ela é quem irá delinear a nossa viagem pela vida. Guiará o nosso caminho e nossas ações. Responda a si mesmo. Você já encontrou alguém com quem dividir o seu coração? Está se dedicando à sua comunidade? Está em paz com o seu ser interior? Tem procurado ser humano ao máximo de suas possibilidades? A cultura da sociedade que temos não contribui para que sejamos felizes e satisfeitos com nós mesmos durante essa longa viagem. Nos ensinam coisas erradas, como o que fazer ou não fazer, como viver, o que é bom e também o que é ruim para você. É preciso ser forte para dizer que se a cultura da sociedade não serve, não interessa ficar com ela. Crie a sua própria cultura. Você não precisa agir conforme os outros querem. A sua cultura abrange as crenças e valores e, num sentido maior, a sua essência. A maioria das pessoas não conseguem fazer isso e vivem se questionando pela vida inteira. Aspecto 3. Viver ocupado, cheio de compromissos, mas estar sempre insatisfeito. Quando não temos nada para fazer, isso nos incomoda profundamente. É como se as outras pessoas fossem te cobrar por você não estar fazendo nada naquele momento. As pessoas gostam de estar sempre muito ocupadas com coisas importantes e se sentem bem falando disso para as demais pessoas. Essas pessoas, apesar de terem muitos compromissos, parecem estar semi-adormecidas e vivendo o nada por nada. Ocorre que elas se sentem assim porque estão correndo e se ocupando com coisas atrás dos objetivos errados. Só podemos dar sentido à nossa vida se nos empenharmos na criação de coisas que tenham alcance
e sentido, essas pessoas não enxergam isso e passam a vida toda insatisfeitas. Não, essas pessoas não devem esperar por eventos indesejados que ocorram para que elas possam modificar suas vidas. Como é bom que haja alguém que nos alerte e nos empurrem para isso. Aspecto 4. Viver de projetos novos não ajuda. Os novos projetos podem trazer novos sentidos para a nossa vida? Claro que sim. Entretanto, quando vivemos a vida inteira na expectativa de que um novo projeto irá melhorar a vida, não. Conheço muitas pessoas que chegaram na minha idade sonhando que o novo projeto agora dará certo e mudará a sua vida. Meus amigos, isso é fantasia, não se pode viver de sonhos. Sonhar é bom, mas para que se torne realidade precisamos ter os pés no chão, avaliar os aspectos positivos e negativos e planejar objetivos e, naturalmente, como alcançá-los. Aspecto 5. Viver do presente pensando no passado. Quantas pessoas vivem presas aos seus passados? Vivem das lembranças do que foi bom e se amarguram das lembranças do que foi ruim. O passado somente serve para aprendermos as lições com os erros e também com os acertos. Ficar se lamentando ou buscando satisfação em algo que você fez de bom não agrega nada para você. O sentimento pior da terceira idade é ficar vivendo do que foi e deixar de traçar novos objetivos. Avalie as dificuldades do presente e tente fixar novos objetivos que sejam naturalmente compatíveis com a sua capacidade. Aceite o seu passado sem negá-lo ou descartá-lo. Você não conseguirá mudar o que já passou. Aspecto 6. Valorize a família. Nós, seres humanos, temos muitos defeitos. O conceito de defeito é difícil de precisar, porque depende da percepção sua do que é ou não correto. Sua percepção sempre estará vinculada à cultura que você processa e acredita. Naturalmente que existem valores que fazem com que a sociedade não aceitem determinados comportamentos. Trata-se da cultura da sociedade. O importante nesses casos é a sua essência, seus valores pessoais que precisam ser respeitados. O politicamente correto não deve limitar os seus passos. A família sempre deverá ser preservada, apesar de tudo que se fala. A família é a reunião de todos aqueles entes que têm relação afetiva entre seus membros. A família é a base da sociedade. Na verdade, a família é a base de tudo. Não há outro fundamento concreto para que as pessoas se apoiem. Quando não há a família, não se tem o amor e nem com quem realmente se possa contar. Aspecto 7. Escute o que estão te falando. As pessoas costumam a fazer pré-julgamentos e a rotular as pessoas por conta do que conhecem do seu comportamento.
Ninguém é tão sábio que conheça tudo o tempo todo, ao mesmo tempo que ninguém é tão incompetente e tão desinformado que não possa te ensinar alguma coisa na sua vida. Nunca prejulgue as outras pessoas, esteja presente, esteja de fato com a outra pessoa que está falando. Você precisa aprender a prestar a sua atenção. Quando você interrompe a fala de outra pessoa, na tentativa de antecipar aquilo que você quer acreditar, perde a chance da reflexão, mesmo que você não acredite em nada que a outra pessoa está falando. Pense bem, essa pode ser a última vez que você está falando com aquela pessoa. Aspecto 8. Quanto vale o silêncio? Por que as pessoas se incomodam tanto com o silêncio? O silêncio é uma ótima oportunidade para você ouvir a você mesmo. Ocorre que quando uma pessoa fica em silêncio, a outra se preocupa. O que está acontecendo? Você está bem? É preciso quebrar esse paradigma. O silêncio, de forma geral, é extremamente positivo para todas as pessoas. Somente em alguns casos, como a solidão, a depressão, pode ser ruim. Quando estamos em silêncio, podemos relaxar, meditar, promover o autoconhecimento pessoal, praticar maior análise e reflexão sobre as suas próprias ações e também sobre as ações das outras pessoas que fazem parte da sua zona de influência. Quando as pessoas se gostam de verdade, mesmo em silêncio, elas continuam interagindo. Não precisam falar permanentemente para externar o seu carinho pela outra pessoa. É sempre melhor ficar em silêncio do que falar sem emoção. Aspecto 9, confiança. Para que confie em você, é preciso que você confie nos outros também. Além disso, precisa confiar em você mesmo para que os outros passem a confiar também em você. Procure minimizar a sua percepção exagerada dos defeitos das outras pessoas. Deixe de se achar o cara. Perceba as suas fraquezas e não tenha vergonha de tê-las. Acredite na sinceridade das outras pessoas. Antes de destacar os pontos fracos das outras pessoas, reconheça primeiro as suas competências e encare os pontos fracos dessas pessoas como oportunidades de melhoria. Nem sempre o que vemos é factível da nossa confiança. Quando você fecha os olhos, consegue enxergar muito mais do que aquilo que você estaria vendo de olhos abertos. Então, você já leu o livro? Se não, eu te recomendo. O livro de Nietzsche nos ajuda a refletir sobre muitos aspectos importantes para que possamos dar um sentido à nossa vida. Se sim, se já leu o livro, solicitamos que você diga o que achou. Comente com os seguidores do canal se você concorda com as minhas reflexões ou quais são as suas reflexões sobre o livro. De qualquer forma, mesmo que você não tenha como ler o livro, faça as suas reflexões sobre tudo que descrevi nesse Reflex of Life.
Não se esqueça que o mais importante na leitura é a sua reflexão sobre o que foi dito, mesmo que você não concorde parcialmente ou totalmente. Muito bem, concluímos. Então, o que você achou desse Reflex of Life? Te ajudou? Se sim, curta. Emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e também solicitações. Todas as semanas, novos vídeos são publicados no Promocall Vida. Se inscreva no canal e acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.